Vamos continuar no nosso curso aqui de redes neurais e Deep Learning. Nós vamos aprender agora nessa aula o que é o modelo Perceptron. Esse modelo Perceptron é o modelo mais simples aí de rede neural, mas ele é a base para a gente entender todo o conceito de redes neurais. Existem diversas arquiteturas aí de redes neurais, mas todas têm por trás essa base de cálculo que é feita aí pelo modelo Perceptron. Então vamos entender melhor como é que funciona isso. Antes da gente entrar aí no modelo Perceptron, vamos entender primeiro como é que são as entradas e saídas de dados para uma rede neural. Basicamente, a gente trabalha com vetores, são operações vetoriais. Então, vamos supor que eu tenho um vetor de atributos, ou que a gente chama em inglês de vetor de features, que a gente chama de X. Então, não é nada mais é do que uma matriz nesse formato, onde cada posição desse atributo, dessa matriz, representa aqui o valor de um atributo de uma determinada instância. Então, a gente pode enxergar isso assim: cada coluna dessa matriz trata dos atributos de uma determinada instância, por exemplo, de um cliente. E cada linha é o valor do atributo daquela instância. Então, por exemplo, o x11 poderia ser a idade do cliente 1, o x21 poderia ser a renda do cliente 1 e assim por diante. Então, ele vai ter aqui m atributos, n atributos, e eu posso ter nessa matriz a entrada para m instâncias, por exemplo, para m clientes. Então, cada coluna aqui, então a coluna 2 representa então os valores dos atributos do cliente 2 e assim por diante, até m clientes. Bom, e o vetor y é o vetor de saída, o vetor de resultado. Então, ele tem esse formato onde eu tenho um valor para cada instância. Então, a gente vai ver depois que a gente trabalha num esquema aí, por exemplo, se eu estiver pensando numa rede supervisionada, eu preciso ter instâncias para treinar a rede, que a gente chama de conjunto de treino, e um conjunto de teste que serve para avaliar se essa rede está boa ou não, está gerando bons resultados ou não. Para eu ter esse conjunto de treino e teste, eu preciso de ter as respostas. Então, o vetor y aqui serão as respostas de cada instância. Então, por exemplo, se eu estiver falando ali do problema de classificação ali de se o cliente é ativo ou perdido, então esse valor aqui representa se o cliente 1 está ativo ou perdido, o próximo valor y12 representa se o cliente 2 está ativo ou perdido e assim por diante. Então, resumindo aqui, eu trabalho com vetores de features, onde cada linha então representa um atributo. Então, nesse exemplo aqui eu tenho n atributos, e cada coluna são exemplos aí de treino e teste. Então, nesse caso, eu tenho m exemplos. Vamos colocar aqui valores mesmo, pensando aqui no problema do cliente de cartão de crédito. Então, a entrada x, cada coluna aqui representa então um cliente. Então, essa coluna, a primeira coluna representa o cliente 1, depois o cliente 2, o cliente 3 e assim por diante. Cada linha aqui representa um atributo, então vamos supor que a primeira linha represente a idade do cliente, a segunda é o estado civil, depois a renda, o limite de crédito e a categoria do cartão. Então, isso aqui diz, por exemplo, que o cliente 1 tem 18 anos, o estado civil dele é 1, então geralmente essa entrada é numérica, então a gente tem que codificar esses atributos. Então, por exemplo, vamos supor que o estado civil 1 seja solteiro, o 2 seja casado, o 3 seja divorciado e assim por diante. A gente codifica isso aí em termos numéricos. Aí depois aqui a renda, o limite de crédito e a categoria do cartão do cliente 1. Aí eu tenho os dados do cliente 2 e do cliente 3 também. E a saída Y, se eu estiver falando então daquele problema de cliente perdido ou ativo, a gente codifica também. Então suponha aqui que o 0 seja o cliente perdido e o 1 seja o cliente ativo. Então o primeiro cliente aqui é um caso de um cliente perdido e os outros dois são ativos. Então, o que eu tenho aqui, se eu estiver pensando em treinar essa rede, o que eu estou dizendo para ela é o seguinte: vamos aprender aqui
a classificar clientes perdidos e ativos. Então, eu tenho um caso aqui real, né, de um cliente aqui que tem 18 anos, Estado Civil 1, solteiro, renda 20, assim por diante. Esse foi um caso que o cliente foi perdido. Já um outro cliente que tem idade 45, Estado Civil 2, etc., ele é um caso de um cliente ativo, esse aqui também é um caso de um cliente ativo. Então, a rede vai tentar aprender quais as situações que um cliente é ativo ou perdido. Então, eu uso dados assim para treinar essa rede. Agora, como ela vai aprender, daqui a pouquinho nós vamos começar a entender isso. Então, para isso, vamos entender como é que funciona o modelo Perceptron. Então, esse é um modelo matemático que recebe então, várias entradas, x1, x2, xn, e produz uma única saída binária. Então, o Perceptron ele resolve um problema de classificação binária. Ou seja, a saída é 0 ou 1, baseado nas minhas entradas, que podem ser diversas. Aqui no exemplo tem 3 entradas, então essas entradas são passadas aqui para esse neurônio, para essa unidade, que produz uma saída. Essas entradas aqui são os atributos de uma determinada instância. Então, por exemplo, no caso do cliente lá, poderiam ser os atributos do cliente. Esse modelo Perceptron, ele faz um cálculo matemático bem simples, que é uma operação linear aqui de multiplicação de vetores. Então, a saída dele, então, dada aqui, vamos supor esse exemplo aqui, dadas 3 entradas, x1, x2, x3, desculpa, 3 atributos de entrada, né? x1, x2, x3. Para cada uma dessas entradas, eu vou ter um peso W, que representa a importância, né, dessa entrada para o cálculo desse neurônio. Então, aqui eu tenho a importância da entrada x1, a importância da entrada x2 e da x3. Então, eu chamo isso de W1, W2, W3. Então, o que esse neurônio aqui vai calcular é uma operação matemática assim. Ele vai produzir como saída um valor 0 se o somatório desse xj e wj forem menores, se esse somatório for menor que um threshold, menor ou igual a um threshold. Threshold é um outro parâmetro aqui da minha rede, que é um limiar, um valor aí que eu uso como base. Se esse somatório for menor ou igual a esse valor, então a saída é 0, e se esse somatório for maior que esse valor, a saída é 1. Então eu vou simplesmente fazer esse cálculo matemático para determinar essa saída. Então os WJ são os pesos de cada entrada J, que expressa então a importância. O threshold é um limiar. E ambos, né, tanto os pesos quanto o threshold, são parâmetros aí do neurônio. São números reais. Então vamos colocar valores aqui para a gente entender melhor. Vamos supor um outro problema aqui para decidir se um jogador, se um tenista, joga ou não tênis hoje. Vamos supor que as entradas, os atributos de entrada ali seriam o tempo. Se o tempo está bom, eu vou ter uma entrada 1. Se o tempo está ruim, a entrada 0. Se está ventando e se eu estou de bom humor. Ou seja, se o tenista aí está de bom humor. Então, são 3 parâmetros que ele vai usar para decidir se o tenista joga tênis. Se o tempo está bom, se está ventando e se ele está de bom humor. Então, eu posso dar pesos, importância aí para cada um desses parâmetros. Então, vamos pegar um exemplo aqui, em que o W1 é igual a 3, significa assim, a importância para o tempo aqui é igual a 3. Já a importância para o vento é igual a 1 e a importância para o humor é igual a 5. Então, estaria dando mais importância aqui para o humor, depois um segundo grau de importância para o tempo e por último aqui o vento. Então, se eu pegar esses valores aqui e usar aqui no meu neurônio, significa assim, o parâmetro aqui daquele tenista é 1 e 0. Então, o tempo está bom, está ventando e ele está de mau humor. E o grau de importância de cada um desses sinais aqui são respectivamente 3, 1 e 5, de acordo com esse aqui. Então, o que esse neurônio vai fazer é simplesmente fazer um cálculo matemático assim. Vai pegar o valor dessa entrada, multiplicar por esse peso e somar com o valor dessa entrada multiplicada por esse peso, mais o valor dessa entrada multiplicada por esse peso, e vai chegar então um valor para esse neurônio que vai produzir de saída aqui. Então, fazendo essa conta aí, né? 1 vezes 3 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes 5 vai dar um valor 4.
Como o threshold é um parâmetro da rede, essa rede foi definida com um threshold igual a 5. Então isso significa que esse somatório aqui, sendo menor ou igual a esse threshold, a saída é zero. Então nesse exemplo aqui, a saída é zero, significa que ele não joga. Então, de acordo com esses parâmetros de entrada, esse jogador não joga tênis hoje. Então, é uma decisão, um problema de decisão de classificação binária. Agora, esses pesos, esses Ws, eles são determinados pela rede. Então, supondo que num determinado ponto do cálculo ali, eu tenha esses parâmetros. Mas, fazendo um ajuste desses parâmetros, vamos mudar aqui, vou fazer um outro exemplo, mudando agora o W1 para 6. Então, vou dar uma importância maior aqui para o tempo. Então, eu simplesmente mudei esse parâmetro para 6. Então, a minha entrada aqui agora virou 6 no W1. Então, se eu fizer aquela mesma conta, isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso, esse somatório, então eu vou chegar no valor 7. Se o threshold continua 5, então se esse valor desse somatório é maior que o threshold, então a saída é 1. Então, nessa situação, o jogador joga. Então, esse aqui é um exemplo de como funciona o cálculo então, de um perceptron. É um cálculo simples, então a ideia é que ele faça cálculos simples baseados então, nesse problema, nessa equação linear aí, somatória de multiplicação de vetores aqui. Bom, mas aí, esse exemplo, eu determinei os pesos aí. Então, o que uma rede neural vai fazer é assim, ó, ele vai pegar aqui várias entradas. Então, essa aqui é a entrada para o jogador 1, mas eu vou pegar a entrada para o jogador 2, para o 3, para o 4, para diversos jogadores para ele aprender. E aí, a própria rede vai determinar quais são os melhores valores para cada um desses pesos e para o threshold, para que tenha um aprendizado assim, que vai dar um resultado melhor para a maioria dos casos aí, em que tem que decidir se um jogador joga ou não. Então, a ideia básica de uma rede é determinar esses pesos. Nós vamos ver nas próximas aulas aí como que ela faz isso. Então, primeiro vamos entender esse modelo aqui que a gente vai usar para entender a rede. Bom, eu vou usar uma notação simplificada. Então, aquele lá foi uma forma fácil de explicar aí. Nós vamos simplificar um pouquinho esse modelo. E ao invés de usar aquele termo threshold, então o threshold, nós vamos usar um outro parâmetro que no fundo é o threshold, né? Mas vamos chamar de B, que o termo correto aí que a gente usa para redes neurais é que esse B é um viés, em inglês seria um bias, e o threshold esse B é simplesmente o menos threshold. Então, na verdade, ele é um threshold com sinal negativo aqui, simplesmente isso. Esse sinal negativo vem daqui, ó. Eu quero pegar essa equação aqui, passar esse threshold para o lado esquerdo da equação. Então, ele vem para cá como menos threshold menor ou igual a zero. Aí, para não ter que usar esse menos threshold, eu chamo ele de B, sendo que o B é o menos threshold. Então, a minha equação vai ficar assim. Ó. Minha saída vai ser zero se aquela multiplicação... Então, aqui eu simplesmente tirei aqui esse somatório para ficar no formato aí de multiplicação de vetores, né? Então, é o vetor W transposto vezes o vetor X. Então, é uma multiplicação vetorial aí, mais o B. Então, se esse valor for menor ou igual a zero, a saída é zero. Se esse valor for maior que zero, a saída é 1. Então, nós vamos usar essa equação aqui, que é uma notação simplificada, para depois a gente entender melhor o que vem para frente aí. Então, resumindo, o W e o X, então, são vetores de peso e entradas, respectivamente. O WT aqui é o vetor transposto de W e B é o viés, que é igual ao menos threshold. Então, nós vamos usar essa equação aqui, nesse cálculo perceptron. Na próxima aula, nós vamos então pegar uma rede com vários perceptrons desse para ter uma rede completa aí que a gente possa realmente utilizar.